Bom dia com Deus, queridos. Pastor Marcos Alexandre, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Tauá. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no Evangelho de Mateus, lendo duas perícopes, que estão em Mateus 26, a partir do verso 17 até o verso 25. Eu vou ler e após a leitura a gente tem a explicação dos textos. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Queridos, estamos caminhando para a crucificação de Jesus de Nazaré. Este evento causa muitas reações e traz consigo muitos comentários, alguns deles mais acertados e outros totalmente distantes do que a Bíblia nos propõe. Como saber o sentido mais exato ou melhor dos textos que lemos na Sagrada Escritura? Olhando para o restante da Escritura nos diz. A ciência aplicada à Bíblia para melhor entendimento do texto se chama hermenêutica. É uma das regras iniciais dessa ciência fala que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Pois bem, olhando para o nosso texto em questão, as perícopes que acabamos de ler tratam dos momentos anteriores ao julgamento, condenação e crucificação de Jesus. Aqui Jesus está preparando-se para a última ceia com seus discípulos. O verso 17 que lemos fala que o primeiro dia da festa dos pães asmos, ou seja, pães sem fermento, era o dia que estava sendo então realizada essa ceia. Esse dia era o dia que os judeus celebravam uma de suas festas principais, a Páscoa. Essa festa, celebrada em lembrança da libertação do cativeiro egípcio, era uma das festas às quais o povo judaico, onde estivesse em todo o mundo, afluía para Jerusalém, para ali então celebrar em Jerusalém essa data tão especial, essa data tão marcante da história dos judeus. Você deve lembrar-se das 10 pragas do Egito, ou pelo menos já ouviu falar nelas. A última praga que acontece é a definitiva para a libertação do povo hebreu, que era escravizado: a morte dos primogênitos. Páscoa significa passagem ou passar por cima. O anjo destruidor passou por sobre o Egito, como alertou Moisés a Faraó, causando grande pranto naquela nação. Exatamente após esse evento, que está registrado em Êxodo 12, o povo de Deus é libertado da escravidão e começa sua caminhada para a Terra Prometida. Essa data era especial para os judeus por fazer-lhes lembrar que o Senhor os libertou com mão poderosa, daí a razão da festa. Continuando,
Nessa data, os judeus comiam pães sem fermento, com um cordeiro assado e ervas amargas. Cada coisa tinha seu significado, e o principal deles aqui para nós é o cordeiro que era morto. João, o Batista, diz que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Jesus foi apontado por João como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O versículo 18, Jesus dá a seus discípulos uma ordem precisa. Os evangelistas Marcos e Lucas, Marcos 14:13 e Lucas 22:10, dizem que o homem citado por Jesus estaria carregando um cântaro de água, uma função atribuída às mulheres naquela época. Os estudiosos então sugerem que provavelmente seria um servo de alguém que possuía uma casa com um cenáculo, ou seja, uma sala para refeições. Os versos 19 e 20, que lemos, nos informam que eles fizeram como Jesus ordenou e que no fim da tarde foram então participar do jantar juntamente com o mestre. Perceba que Jesus ordenou que todos os preparativos fossem feitos de forma discreta. Ele sabia da traição e não permitiu que ela acontecesse antecipadamente. Se Judas soubesse dos detalhes, se Judas soubesse dos detalhes desse jantar, ele teria traído o mestre, denunciando aos sacerdotes o endereço desse evento. Mas nenhuma dessas coisas deveria acontecer até o tempo determinado por Jesus. E você ouviu corretamente. Tempo determinado por Jesus. O Messias estava no absoluto controle de todas as coisas. Jesus não morreu por acaso e nem por intriga de seus inimigos. Quando João anunciou que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João estava profetizando sobre a missão de Jesus. Jesus iria morrer como prenunciado pelos profetas. Caso contrário, não teríamos nossos pecados perdoados. Jesus estava soberanamente no controle dos detalhes da sua crucificação. E eu quero convidar você para ler comigo o verso 5 e o verso 54 deste capítulo de Mateus, que mostra que Jesus estava no absoluto controle de todos os detalhes. Mateus 26, verso 5 diz: mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto com o povo. O verso 54 de Mateus 26 vai nos dizer da seguinte forma: como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Queridos, Jesus estava no absoluto controle de todos os atos concernentes ou relativos à sua crucificação, ao seu martírio. E os versos 21 a 25 nos mostram uma ordem dos acontecimentos, que ela é intercalada pelo relato dos diversos evangelistas. Primeiro nós vemos a refeição pascal. Mateus está relatando isso aqui no texto que lemos. Eles se prepararam no cair da tarde, na tarde, para então comer a refeição pascal. João, capítulo 13, versos 1 a 20, nos fala que nesse jantar houve o lava-pés dos discípulos, e aí João trata com detalhes esse ato. Em seguida acontece a identificação de Judas como traidor. Pouco mais à frente eu vou falar sobre os detalhes disso. Em seguida, trata-se da saída de Judas para entregar Jesus aos sacerdotes. João 13:30 trata disto. Logo em seguida ocorre a instituição da ceia do Senhor, que será a nossa próxima perícope de discussão ou de aprendizado, que leremos amanhã. Em seguida ocorrem os discursos no cenáculo e no caminho para o jardim de Getsêmani. Estão registrados em João 14, João 15:16,
com mais detalhes. Em seguida ocorre a oração sacerdotal de Jesus pelo seu povo, João, verso 17. João, capítulo 17, narra isso. Mateus 26, versos 36 a 46, vão tratar sobre a angústia de Jesus no Getsêmani, sobre a angústia de Jesus no jardim do Getsêmani, quando ele então ali sua gotas de sangue. Mateus 26, 47 a 56, vão tratar sobre a traição e a prisão do Mestre. Mas eu quero chamar aqui sua atenção para dois eventos entre esses versículos, ou seja, entre os versos 21 e verso 25 da perícope que estamos tratando hoje. Perceba, em primeiro lugar, que a declaração de Jesus sobre a traição no verso 31 é uma surpresa para os demais discípulos, no verso 22. O verso 21 diz assim: enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? A declaração de Jesus ocorre no verso 21 e o verso 22 demonstra que os discípulos ficaram então surpresos e contristados e perguntaram: serei eu, Senhor, que irá traí-lo? Em segundo lugar, a declaração de Judas após a surpresa dos demais discípulos, que ocorre no verso 25, nos mostra ou nos sugere que Judas foi o último a perguntar se ele seria o traidor. O verso 25 diz assim: então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste, ou em outras versões, tu o declaraste. Queridos, exatamente Judas, até o último momento, até o último momento, esconde a sua falha de caráter. O verso 24 nos traz uma sentença de Jesus. Eu quero que você leia comigo. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Deus conhece todos os nossos passos, mas nós somos responsáveis por cada um deles. Deus é onisciente, ou seja, tem todo o conhecimento ou toda a ciência. E isso deve nos causar um santo temor e nos conduzir à presença de Deus.